Fala, mestre da persuasão, aqui é o Thiago Morigato e a sacada de hoje é como penetrar na mente das pessoas. Antes da gente continuar, se inscreve no nosso canal, você sabe que tem coisa boa aqui, então se inscreve, cara, ativa o sininho, certo? E curta a nossa página caso você esteja no Facebook. Vamos lá então, ó, seguinte, todo dia é uma guerra. Qual? Uma guerra para quem será que será mais convincente, né? Ou seja, será que eu vou conseguir convencer mais as pessoas? Será que eu vou conseguir me defender dessas pessoas? Será que essas pessoas serão mais convincentes que eu e eu vou perder a batalha da persuasão, não é? Então, todo dia nós estamos enviando e recebendo estímulos e o tempo inteiro a gente tenta convencer pessoas e tentamos, aliás, somos, né? Temos ali tentativas de pessoas convencerem a gente a fazer determinada coisa. Certo. Como que nós conseguimos ser melhores guerreiros nessa batalha e como que a gente consegue efetivamente penetrar na mente das pessoas? Ó, vivemos uma das épocas mais difíceis nesse sentido. Por quê? Pensa o seguinte, tudo que há em excesso, primeiro, perde valor. Por que perde valor? Porque se torna mais vagabundo. Como assim? Tudo que, por exemplo, vamos supor, eu acredito, aliás, não há uma pesquisa exata, né? Mas, por exemplo, que eu vou dar mais exemplo. Vamos supor, no começo do YouTube, tudo era muito mais... tinha muito mais qualidade. As pessoas, acredito eu, se preocupavam muito mais. Aí o que acontece? Como tudo que populariza, as pessoas todas começam a publicar uma série de coisas e aí você, poxa, fica muito mais difícil de você categorizar. Ou melhor, quando há muita gente fazendo muita coisa, a qualidade tende a cair. Isso é fato. E quando a oferta é muito maior, muitas vezes pode ser que as pessoas também tenham mais dificuldade de entender o que é bom, o que não é. Então, como tudo que aumenta, como tudo que se populariza, tende a perder a qualidade. E aí, na persuasão, acontece o mesmo. Pensa o seguinte, o tempo inteiro nós estamos tentando, as pessoas estão tentando nos convencer. Empresas, aí você recebe um e-mail, você recebe, do nada você entra num site, tem um anúncio, aí daqui a pouco você liga a televisão, tem centenas de propagandas, aí as pessoas daqui a pouco tentam te convencer de fazer isso, fazer aquilo, terminar, e por aí vai, não é? Então, o que acontece? Como eu digo, né? Tudo perde a qualidade, tudo perde o efeito surpresa. Então, muitas das táticas vão perdendo efeito. Mas tem algumas que não perdem, não importa a quantidade de possibilidades que você passe, isso sempre vai gerar uma certa, além de ter uma qualidade, vai penetrar na sua mente, vai gerar uma certa certeza sobre a sua mensagem ser, pelo menos, compreendida por quem está recebendo essa mensagem, tá certo? Quais são, então, os 2 pontos para penetrar na mente das pessoas? Ó, primeira coisa, rapidinho, eu vou falar dos 2 primeiros pontos, esquece essa questão da argumentação, beleza? Hoje, todo mundo quer ser argumentativo, principalmente por causa do Facebook, todo mundo quer conversar e começa a degladiar e falar minha opinião é essa, sua opinião não vale de nada, minha opinião que vale, blá blá blá. Não gera resultado, tudo bem? Já falei isso algumas outras vezes, então preciso reiterar. A argumentação é a pior forma de persuasão, porque automaticamente, quando você está argumentando, o que acontece? Você já está deixando claro que a sua opinião é melhor que a dela. Tá? É muito difícil uma pessoa que argumenta e consegue ser, vamos dizer, aberta. Tá? Geralmente as pessoas argumentam de forma fechada. Argumentam, minha opinião é foda. Agora, se você conseguir argumentar de uma forma, não, vamos lá, vamos tentar discutir, achar uma solução, como se você estivesse incluindo a pessoa, aí sim gera muito mais resultado. Beleza? Mas esse é o ponto. Vamos lá. Então, ó, quais são os 2 principais pontos? O primeiro é experiência. E eu quero te falar um exemplo que te deixa bem claro. Eu gosto muito de uma série que chama Ray Donovan, né, que tem no Netflix. Se você tem Netflix, vai lá assistir. É muito legal, muito louca, tá, né? E aí, o pai enfim, o ator principal, né, que é o pai do moleque, o que acontece? Esse moleque roubou a arma do pai. Ele roubou a arma do pai, claro, obviamente o pai não sabia que ele roubou, né? Uma vez ele saiu pelo condomínio, começou a dar tiro nas coisas e tal, achando super engraçado e tal, e pegaram ele atirando, né? E aí, só que aí o cara correu atrás e o moleque fugiu pra casa e meio que encerrou-se o assunto. No outro episódio, o cara que pegou o filho dele atirando foi lá falar com o pai dele. Falou, ó, é o seguinte, ele atirou e tal, quero saber se você vai tomar uma providência ou se eu vou ter que tomar. Aí o pai dele ficou puto da vida e subiu lá pro quarto do moleque e falou assim, cadê a arma? Aí o moleque falou, que arma? Você tá louco, pai? Não tem nada a ver, não tem arma nenhuma aqui não. Ele falou, cadê a arma, moleque? Pegou o moleque pelo pescoço e tal. E aí até que ele foi, apontou, a arma tava debaixo do colchão dele. Aí ele pegou a arma aqui assim, e aí poxa, o moleque já imaginando o esporro que ele ia levar, né?
Ele só falou assim, ó, põe os seus tênis e desce. Porra, todo mundo daria uma bronca absurda no filho, né? Ok, pediu pro moleque descer, aí nisso ele pegou o moleque, pôs no carro e foi pra uma favela. Ele foi pra uma favela, um lugar horrível assim. E lá ele encontrou um comparsa dele. Um comparsa, o pai, não um comparsa, um funcionário dele, que ele mexe lá com os negócios meio doido. E aí ele encontrou esse cara, e aí, primeira coisa, o cara deu um envelope pra ele, pro filho dele, pro pai, aliás, aí o pai pegou e jogou na mão do filho, assim, né? Falou, abre. Aí quando o filho abriu, falou assim, ó, era um monte de criança morta. E ele falou assim, ó, isso aí foi todo moleque que pegou a arma escondida do pai, brincando, achando que ia brincar, e se matou. Esse aqui tomou um tiro na barriga e ele ficou sangrando por 10 horas antes de morrer. O moleque ficou pasmo assim. Mas não foi o suficiente. Ele falou assim, pai, mas eu não sou idiota, eu sei me cuidar. E devolveu a pasta pro pai. Aí ele falou, você sabe se cuidar? Então beleza. Deu a arma pro moleque e falou, desce no meu carro. Ele falou, quê? Falou, desce no meu carro, você não sabe se cuidar? Então você vai aprender a ser homem, desce no meu carro. Largou o moleque na favela armado. Quando ele desceu do carro, o pai dele saiu com o carro, o moleque ficou lá, e aí um monte de cara começou a olhar pra ele, e ele ficou tremendo de medo, lógico, e aí os caras começaram a ir na direção dele. Quando os caras começaram a ir na direção dele, o pai dele parou lá na frente no farol e abriu a porta. O moleque saiu correndo, entrou pro carro do pai, quase chorando, e falou, pai, eu não precisava disso. E aí, o que acontece? Ao invés de ele, na série o moleque não pegou mais a arma, tá? Só pra você entender. A real é que, qual é a estratégia? Ele podia ter falado um monte, filho, a arma é perigoso, filho é blá blá blá, filho não sei o que lá, filho não sei o que lá, filho não sei o que lá, na hora que ele descobriu. Só que ele não fez isso. Por quê? Porque aquilo seria mais uma forma de competição igual do mundo. Todo mundo falando e tentando te convencer de uma série de coisas. Então, ao invés de o pai tentar convencer o filho por palavras, ele convenceu o filho por experiências. Essa é a sacada. Então, quando você quer ser persuasivo, faça a pessoa experimentar a sensação que você quer despertar nela. Tá certo? Thiago, mas é muito trabalhoso isso. Pode ser, mas primeiro, é efetivo, tá? Então, assim, é muito mais trabalhoso, ou melhor, é muito mais eficaz você fazer uma persuasão correta e gerar resultado do que ficar tentando centenas de vezes algo que não gera resultado. Porque na conta final, isso é muito mais trabalhoso. É você tentar convencer e não ter resultado. Porque gera estresse, você discute com a pessoa e uma série de coisas. Agora, quando você mostra, quando a pessoa experimenta, e aí ela na hora é convencida porque ela viveu aquilo, ela sentiu aquilo, a vida dela não tem como ser mais igual, entendeu? Eu quero dizer, então quando você experimenta, faz a pessoa experimentar, é outra coisa. Inclusive o Alfred Hitchcock, um dos maiores diretores de cinema, conta histórias muito parecidas com essa e ele viveu na pele e na vida real. E a forma dele de convencer é baseada nesse tipo de abordagem, através da experiência, tá bom? E o segundo ponto é o visual, que inclusive a gente pode usar o mesmo exemplo, que foi o de mostrar pro filho fotos, imagens, levou o moleque na favela, mostrou pra ele as coisas. Ele viu as coisas. Ao invés de você falar do terror do mundo, mostra o terror do mundo. Então, poxa, não vou pra favela com meu filho. Claro, só abordando esse exemplo, né? Mas, então, abra vídeos. Hoje tem tantos recursos visuais. Sabe qual é o mais louco? O mais louco é que quando você mostra uma imagem que impacta a pessoa, quando impacta, o cérebro dela ativa o instinto de sobrevivência. Como eu preciso gravar isso na minha memória para que eu me proteja num futuro próximo. Essa é a habilidade que destaca o ser humano de outros animais. E o que acontece? Nós, como seres humanos, e nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que ele viu e o que ele vivenciou. A partir do momento que aquilo não está acontecendo e está só na minha cabeça, o cérebro não consegue diferenciar se aquilo está ou não acontecendo. Ele se protege, ele gera hormônios. Por isso que, por exemplo, quando você lembra de alguém que você ama, você tende a experimentar as mesmas sensações, mesmo não estando com ela, porque o seu cérebro trabalha dessa forma. Então, quando ele vê alguma coisa que impacta, quando você mostra para a pessoa algo que impacta, ela, depois de um certo tempo, quando ela for lembrando aquilo, aquela experiência tende a parecer que ela vivenciou, mesmo que ela tenha apenas visto no YouTube. Caso ela não lembre da fonte, né? Claro que se for muito óbvio, ela vai lembrar. Mas isso também é muito mais efetivo do que você falar sobre algo. Entendeu? É o seguinte, a fome na África, assim, assado. É diferente de você falar assim do que se você mostrar uma criança
daquele estado que você já provavelmente deve ter visto. Então, assim, é totalmente diferente. Uma imagem realmente vale mais do que 1000 palavras. Então, essa é a sequência. Entenda que, Thiago, é óbvio? Sim, é óbvio, mas não tanto quanto a gente imagina. E mesmo quando a gente entende coisas, não necessariamente a gente executa elas daquela forma. Então, você tem que entender esses dois passos, lutar contra a sequência natural de argumentar, que hoje está muito padrão, a gente quer argumentar o tempo inteiro, ao invés de apresentar os nossos fatos, ou mostrar, ou fazer as pessoas vivenciarem o que a gente diz, né? Então lute contra esse fato e aplique essas estratégias que eu garanto para você que a persuasão vai mudar totalmente. Agora, se você mesmo assim tem dificuldades para encontrar essas soluções e quer se aprofundar ainda mais, não só nessas 2 estratégias, mas em outras 6 estratégias, você precisa assinar o nosso portal Leis da Persuasão, pois lá eu tenho uma aula completa sobre como penetrar na mente das pessoas e principalmente eu explico exatamente como você deve fazer para aplicar aquilo na sua vida. Então quer ter meu apoio, quer ter meu suporte e ainda muito mais conteúdo avançado, corre lá, assina o nosso Netflix do desenvolvimento pessoal. E claro, se inscreve, curta a página, participe da nossa comunidade, pois sempre a gente vai divulgar coisas novas aqui para vocês aprimorarem a sua vida todo dia. Grande abraço, mais persuasão, mais controle e até o próximo vídeo!